Então vamos lá. Agora o próximo item, Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Atualização prevista já para começar esse ano com a 2013. É uma demanda que já havia sido feita antes no próprio Plano Diretor vigente de ser feita a atualização. Então nós vamos mostrar para vocês o que nós já estruturamos, o que vocês podem nos ajudar a construir isso, então. Tá? Bom, a TDR, né, que é o termo de referência, foi apresentada aqui anteriormente, houveram discussões, vocês receberam esse material, o material foi enviado para vocês e aqui também vocês podem pegar. Então, fazer uma contextualização da TDR, dessa atualização. Então, tem os impactos das atividades antrópicas, ou seja, antropo de homem, né? Então as atividades antrópicas na região do Rio das Velhas aumentou drasticamente. Nós temos áreas prioritárias também para conservação que têm que ser conversadas e pensadas literalmente agora. O plano diretor tem que estar atento a isso. Os resultados também alcançados pela meta 2010, eles têm que ser reavaliados e têm que ser incorporados também no plano diretor. Então, nós estamos vinculados com esse tipo de decisão. O eixo metodológico, então, que foi modificado agora, tem sido muito discutido e tem sido muito acordado entre nós, a agência também, são chamadas Unidades Territoriais Estratégicas, UTE, né? UTS, porque, na verdade, são 23. Tá? E as metas e ações para essas UTS, que nós vamos colocar aqui, vamos demonstrar quais são, creio que você já deve ter visto em algum momento, mas vamos retomar. Hoje é uma data especificamente de nivelamento de tudo isso, né? E a sobreposição da leitura técnica com a percepção da população local. Então, isso agora nós vamos tentar casar efetivamente a questão técnica com as vinculações de poder local e observações de população que muitas vezes foram julgadas que não foram incorporadas pelos diretores anteriores, né? Então, plano diretor anterior. Pode passar, Rodrigo? Muito obrigado. Bom, quais são os objetivos, então, colocados? Enfim, você pegou a versão 1, não? A 2, bom, mas enfim, eu tinha feito uma pequena mudança, porque, na verdade, ele está... essa aí. Tá. Isso, muito obrigado. Aí uma questão também metodológica, né? Porque o objetivo geral costuma ser basicamente um só, e os outros objetivos específicos que são que se pretende, são os produtos que se pretende entregar, tá? Então a modificação vai nesse sentido. Então o objetivo geral aqui, vamos ver em conjunto, permitir a atuação de forma efetiva e sustentável sobre os recursos superficiais e subterrâneos. Ali já tem chamando um ponto muito importante, muitas vezes a gente esclarece sobre recursos subterrâneos, né? Então nós já colocamos aí essa finalidade. Objetivos específicos, então, fechamos em 4 objetivos, não literalmente fechamos, mas na proposta colocada aqui. Diagnósticos atuais, consistentes e específicos para cada uma dessas unidades territoriais estratégicas, que é essa nova reconfiguração que nós fizemos aqui da bacia como um todo. Lembrando, são 23. Outro objetivo específico, ou seja, produto, né? Apresentar propostas de diretrizes e critérios para os instrumentos de gestão. Para quem tem acompanhado as reuniões da Câmara Técnica, ou visto no site, ou afins, nós temos ido muito em cima de definição de critérios para elaboração de projetos e gerenciamento, e o que vai em direção ao objetivo específico, ali o terceiro, estabelecer metas para a bacia e ações para alcance dessa em um horizonte de planejamento de 20 anos, e programas quinquenais. O que significa isso, na verdade? Esse plano diretor é um plano com visão de 20 anos. Com atualizações, com revisões de 5 anos. Isso significa trazer uma gestão mais integrada, dando um prazo para acontecer essas diretrizes, que muitas vezes não são colocadas nos planos diretores de forma tão explícita. Nós fizemos essa escolha para colocar de uma forma bem explícita, um plano de 20 anos, e então, teoricamente, teria em torno de 4 revisões, né? Programas quinzenais, quinquenais, perdão. E o último objetivo, aprimorar e fortalecer o arranjo institucional, os instrumentos de gestão dos recursos da bacia. É o trabalho que a CBH tem feito, junto com a agência também, com os parceiros, né? Usuários também todos, enfim. Qual que é a dinâmica, então, dessa atualização? O que se pretende fazer? Para atualizar, trazer algo mais real, mais próximo.
Então, essas 23 unidades territoriais estratégicas serão utilizadas como unidade de planejamento. Continua, sim, um planejamento em torno de uma bacia integrada, mas através das unidades territoriais. Né? Estratégia vem exatamente disso, são escolhas. Né? Uma das traduções possíveis para a estratégia. O plano, então, diretor elaborado com base em dados secundários. O que quer dizer dados secundários? Então, são dados oficializados. Não são, no caso, dados primários, são dados que nós coletamos. Então, nós vamos usar, e foi acordado isso na Câmara Técnica também, se utilizar o máximo possível de dados secundários, ou seja, dados já existentes do governo e outras fontes necessárias também, acadêmicas, o que for. Tratar problemas considerando horizonte de 20 anos e médias intermediárias de 5 anos, acabei de explicar aqui. Avaliação da meta 2010, proposição de estratégias para o atendimento das classes de enquadramento. Essa questão de enquadramento, vários membros já chamaram a atenção, tem que se tornar um mote nosso aqui, um assunto toda vez discutir, questão do enquadramento, será que os corpos d'água estão enquadrados adequadamente ou não? E avaliação da meta 2010. Identificação das lacunas do conhecimento, suprindo-os ou propondo as ações específicas para esse fim. Por isso a necessidade de pegar fontes de várias fontes de dados, de várias instituições, de vários organismos aí. Bom, para que todos possam saber, essa é a nova proposta de estruturação, na verdade, de recorte. A bacia continua a mesma e nós temos aí, pegando desde lá da região de Pirapora, né, Buritizeira, até o antigamente chamado Alto Rio das Velhas, tá bom? Região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Lembrando que, muitas vezes, a questão dos impactos ambientais, ela, né, seguindo nesse crescente aqui, e, na verdade, aqui Ouro Preto, né? Estão na nascente, tal, seguindo aqui. Tá bom? Então, a proposta das 23 estão situadas, vocês veem, tamanhos diferentes. Não querem dizer complexidade diferente, sem dúvida, mas não quer dizer que o maior vai ser mais complexo. Nada disso. Cada caso, um caso. Então, por isso, nós resolvemos fazer essa proposta de 23, porque exatamente essa determinação de que cada unidade é muito própria, né? Então, não sei se vocês se lembram disso, a determinação anterior era de, tinha-se o alto, médio e baixo, né? Rio das Velhas, tá ok? Então, pode parecer que ficou mais complexo, em certo termo, na verdade ficou até mais simples, porque agora você vai num ponto muito mais próximo da realidade dos recursos hídricos, né? Você colocar 51 municípios subdivididos simplesmente em 3 grandes grupos não dava mais conta da complexidade do que nós estávamos a fazer. Tá ok? Isso aqui já está disponibilizado, Rogério, esse mapa? Já está disponibilizado, né? Tá? Então, esse mapa já está disponibilizado, quem quiser conferir. Tá? Bom, etapas, então, do plano diretor. Né? O que nós vamos fazer? O que nós vamos propor aqui, na verdade? Estamos a propor 2 etapas básicas. Uma primeira, com plano de trabalho, mobilização da equipe, coleta de dados. Esses dados, vamos verificar onde estão esses dados já formados. E a segunda, o diagnóstico e prognóstico. Então, quer dizer, prognóstico, inclusive, com a vinculação de cenários. Né? O que nós queremos, o que nós podemos. Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O geral e para cá do TE. Isso foi uma discussão também que nós fizemos, se o plano diretor seria feito só no geral, mas não, obviamente, exatamente pelo contexto, vamos fazer um para cada unidade territorial estratégica. As interfaces também do plano diretor com os planos setoriais. Então, tem os planos de desenvolvimento setoriais, nós não podemos ficar fora deles, e nem os planos municipais também, então é uma gestão integrada de verdade. E estabelecer cenários coerentes, né, com os planos de desenvolvimento institucional. Né? E o primeiro, claro, o Plano Estadual de Recursos Hídricos também, né? E o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. Tá? Os dois são de desenvolvimento institucional e com resultados de compatibilização, que é o que nós esperamos alcançar. Ok? Vocês podem encontrar esses documentos também, não são muito difíceis de encontrar na internet, não. Né? Site também tem. Bem lembrado pela Célia. O PDI? PDDI, sim. Isso é citado, né? Está citado. Exatamente. Eu acho que está citado na parte escrita. Tá? Ok. Bom, a etapa 3
seria exatamente o plano diretor de recursos hídricos em si, as duas etapas preparatórias, diagnóstico, prognóstico, agora nós coleta, prognóstico, diagnóstico, e agora o plano em si, que se compõe, então, dessas 4 etapas aí. Primeira, as diretrizes e critérios técnicos para os instrumentos de gestão. Então, obviamente, que eu falei antes, necessidade de colocar critérios, é a função primeira da Câmara Técnica, é falar, vamos avaliar, você tem que avaliar em cima de algum critério. Então, o que nós vamos tentar fazer aqui? O arranjo institucional vigente, a proposição de melhoria, né, aprimoramento, melhoria, continuidade do sistema, o modelo de gestão dentro disso. O plano de metas de investimentos para a bacia, Célia já comentou também, a Ana Cristina, a Alberto sempre falou disso também, tem um plano de investimento, né, da agência também vinculada, o próprio comitê também discute muito isso. E o plano de ações gerais da bacia, específico para cada unidade territorial, na forma de programas e projetos. Lembrando, qual que é a diferença de programa e projeto? Programa é algo que é intermitente, ele continua perene, melhor dizendo, ele continua no tempo. Projetos, ele tem início, meio e fim. Então, você tem literalmente algumas ações específicas, casos bem específicos para resolver. Programa é mais contínuo, né? A ideia é de que seja contínuo, tá? Ok. Bom, e aí como é que entra a participação social nisso aí? Qual que é o diferencial que nós conseguimos ver? Enfim, então, apoiado nos parceiros estratégicos, intermediação dos comitês, dos subcomitês, por isso que é importante a participação de todos os membros dos subcomitês aqui, porque vocês já nos ajudam, né, nessa intermediação. As 23 consultas públicas, eu acho que isso foi um avanço muito grande quando chegou a primeira proposta da TDR, né, nós verificamos que tinha uma proposta muito grande de reuniões, ficaria inviável, foi reduzido agora para o número de 23, ou seja, uma em cada, uma consulta pública, com todos os chamados stakeholders, partes interessadas, né, efetivamente quem está vinculado com a gestão de recursos hídricos. Um relatório também contendo a síntese, isso é muito importante, porque até a forma de escrita dele tem que ser mais fácil, para que todos possam opinar. E a análise crítica das manifestações relevantes para serem avaliadas e confrontadas com a leitura técnica de cada unidade territorial estratégica. Ou seja, vai ter a parte muito técnica, vai ter a parte de complementação social, complementação de participação, mobilização. Sim, exatamente. Nesse sentido que o Rogério está lembrando aqui, as pessoas literalmente a colocar suas opiniões, né? Então, nós vamos tentar captar essa percepção e incluir com a parte técnica. Eu acho que, particularmente, isso foi um avanço grande. E, enfim, ao final do plano, além de tudo, 3 reuniões. Para apresentação do plano diretor e os planos de ações para cada unidade. Então, isso significa o quê? Obviamente, ninguém vai ter condição, pouquíssimas pessoas vão ter condição de acompanhar as 23 reuniões. Então, vão ter 3 grandes macro, né, reuniões para apresentação dos planos, o plano diretor em si e os planos de ações para cada unidade, para ninguém poder ficar fora das decisões que foram tomadas. Uma outra etapa também, diagnóstico e prognóstico, voltando, o que é a etapa do diagnóstico e prognóstico, desenvolvimento de uma leitura técnica com dados secundários, percepção da população. Falamos isso aqui agora, né? Os estudos hidrológicos também, não adianta fazer um levantamento simplesmente institucional, tem que ter dados também que são ambientais, estudos hidrológicos então, vão ser feitos nas 23 unidades. A avaliação atual das águas superficiais, então, identificação, né, literalmente diagnóstico quer dizer isso, o que é agora. É uma proposta nossa, então, fazer essa atualização, isso também previsto. E análise da compatibilidade da situação atual com o enquadramento vigente para a bacia. E aí que nós ganhamos um grande ponto entre o que é colocado nos trechos já colocados para a bacia e o que nós conseguimos identificar. E nós vamos ter que fazer esse aprimoramento aí, então. Então, por isso que é previsto em termos de diagnóstico e prognóstico. O que nós queremos, o que nós podemos aí também. Pode passar, por favor. Continuando aqui. As águas subterrâneas, como eu falei para vocês, naquele objetivo geral, nós resgatamos agora, colocamos especificamente caracterização das águas subterrâneas, em termos de disponibilidade, potencialidade e vulnerabilidade, o que se já tem, qual o potencial de uso, né, capacidade, o que é a abertura para uso, e as possibilidades de interferência antrópica, ou propriamente ambiental também. Outro ponto, caracterização e quantificação das demandas, né, hídricas consultivas. Então, verificar no curto, médio e longo prazo o que pode ser isso.
Obviamente também com o balanço hídrico, para cada bacia e para cada unidade. Então, vocês vão ver, sempre vai ter para cada bacia e para cada unidade, isso se repete ali. Então, nós vamos sempre fazer para cada dessas 23 unidades, vinculadas com a gestão integrada, em termos de balanço hídrico e disponibilidade e qualidade, né? E consultas públicas da percepção, e já falamos também, são chamados de diagnósticos socioambientais, né? 23. Análise integrada, então, da bacia vai ter uma síntese de seus recursos, na verdade, estão voltando alguns pontos aqui, e articulação dos interesses internos e externos, principalmente detecção de possíveis conflitos por utilização atual, por utilização vindoura dos recursos hídricos na bacia. Sobretudo a jusante, isso é muito importante. Então, nós vamos fazer essa integral, quem que vai estar lá na jusante, qual que é o impacto. Com a tendência de aumento na jusante, nós vamos ficar atentos a isso. Plano diretor em si, o que ele vai compor? As diretrizes e critérios para aplicação dos instrumentos. Então, falamos isso bastante, necessidade de ter diretriz. Da diretriz saiu o tipo de critério. Avaliação do arranjo institucional, né? E propostas de aprimoramento do modelo atual de gestão. Então, tudo isso aqui que nós estamos discutindo, junto com a agência, junto com os próprios subcomitês, entra, sem dúvida, aqui na avaliação do arranjo institucional. Está funcionando ou não? Que tipo de equipe, né, que nós queremos, que nós temos, nós podemos ter? O plano de metas e investimentos para a bacia. Então, isso, Célio também já tocou, Rogério também. Tem que ter um plano de meta e investimento, como é que isso vai ser feito. Né? Okay? O plano de ações gerais para a bacia, plano de ações específico para as unidades territoriais, falamos isso também, tem o geral, tem o específico. E, finalmente, a consolidação do plano diretor depois de tudo isso colocado. Então, aí sai o plano diretor em si, obviamente com algum tipo de resumo executivo. Em termos de... Aí temos alguns pontos principais aqui. Em termos de outorga, cobrança, enquadramento e impacto das águas. A outorga vai ter diretrizes e critérios técnicos, regionais e por unidade, para análise e deliberação, para não fazer um modelo único de outorga, né? Então, vai ficar mais vinculado, vai ficar mais fechado, mais regionalizado, com tendência a ser melhor, então, gerido. Questão da cobrança também, diretrizes, critérios, mesma estrutura, para contratação futura de revisão. Né? Então, obviamente, como vão ter que ser feitas pelo menos 4 revisões dentro da estrutura proposta, isso tem que ser feito também em termos da como é que vai ser feita essa cobrança, nível de impacto, entre aquela noção de consumo, demanda, consumo e risco, né, envolvido. Enquadramento também, como nós falamos aqui, para contratação futura também, quais critérios metodológicos para atualizar. Qual vai ser o critério técnico para falar que um determinado trecho está melhor ou pior para utilização, qual que é o nível que ele pode, qual é o tipo de classe que ele pode se vincular. E o chamado Pacto das Águas, né, que é as condições de entrega das unidades territoriais. Estratégia. Estabelecimento das condições de entrega, qual vai ser a quantidade e qualidade, tanto na foz dos principais afluentes quanto na calha do Rio das Velhas. Então, é muita coisa mesmo fazer. Exato. O Rogério está falando aqui como se fosse realmente o compromisso que as unidades territoriais estratégicas têm em termos de qualidade, quantidade, né? Exatamente. O que vai pegar vai conseguir entregar e, no meio tempo disso, melhorar ambos, né? Qualidade e quantidade. Vocês já devem ter visto aqui, previsto para um prazo de 18 meses, fechando aqui com um plano de metas para a bacia. Deve ser fixadas as metas. Lembrar que meta e objetivo são questões diferentes. Meta quer dizer caminho, ou seja, qual que é o caminho, o que vai ter que ser seguido, né, no plano diretor. Então, tem a ver com a chamada possibilidades da bacia que podemos ter, e os planos de ações gerais da bacia que vão ser identificados e, obviamente, hierarquizados. Né? Primeiramente, identifica os problemas e, obviamente, depois qual a ação que vai ser colocada primeiro do que outra. E o plano de ações específicas, nós falamos aqui também, horizonte de planejamento para a bacia. A proposta foi revista do que havia sido colocado anteriormente, né, para fechar realmente em 18 meses de prazo proposto. Então, daria basicamente final do ano que vem. Né? Então, é exatamente quando começa a apresentação, 2012, 2013. Bom? Então,
gostaria de colocar para vocês e colocar as dúvidas também, que nós possamos aí responder. Espero que vocês... Aqui. Ô, Ildelano, tem um ponto aí que eu acho que valia a pena a gente dar uma reavaliada nele, que está colocado, assim, a obtenção de informações só de dados secundários. Ou seja, está desobrigada a qualquer contratado que for fazer esse trabalho de coletar dados primários. Quer ver? Vamos ver, plano diretor, aplicação... É a primeira lâmina? Então é o seguinte, assim, eu acho que ficar uma ressalva que sempre que os dados secundários não se revelarem insuficientes ou estiverem muito defasados, deverá ser feita alguma avaliação de dado primário, ok? Não ficar restrito a só essa obrigação. Zé Nelson, a sua questão é muito importante, nós realmente já discutimos isso na Câmara e vale a pena trazer que sim. A questão de se trabalhar com dados secundários não impede a consecução de dados primários. Voltar a dizer, dados primários são dados coletados em campo, tá, ok? Dados que a própria pessoa gere, ou a própria instituição, a organização vai gerar. Não impede. Agora, eu acho que realmente vale a pena a própria empresa também, ao conseguir ser selecionada, propor, o que é bem cabível, porque nós não podemos abarcar tudo. De repente, falta algum tipo de dado para uma UTE específica? Ok. Acho que é bem plausível, sim, que se tenha dados primários. Tá bom? Com equipe técnica adequada, né? Ah, certo. Sua sugestão é de deixar explícito nesse momento? Eu acho que é válido. Não sei se é tão explícito, né? Eu estou pensando aqui, estou tentando lembrar. Agora, eu acho que então cabe que colocar na reunião que seja colocado de forma explícita. Eu acho que é muito válido, Zé Nelson. Tá? Já discutimos isso na Câmara até, com certeza. O Poliano queria falar. Você pode... Deixa eu falar. Ah, você tinha primeiro? Então pode ser. Já está com o microfone? Eu queria só colocar uma questão, que é o seguinte, eu percebi que vocês colocaram ali a previsão para 20 anos, né? Sim, proposta de 20 anos com revisões de 5. Eu não vi ali no plano diretor um modelo de gestão, de gestão de recurso hídrico. Quer dizer, é um modelo que você possa simular estatisticamente a questão hidrológica, para que você possa falar, para a gente não ficar naquela situação que nós sempre ficamos aqui, que chega um pedido de outorga de alguma coisa, não tem base a gente não tem base fundamentada, científica, para falar se daqui a 20 anos, e essa outorga que eu estou dando hoje, vamos supor, de uma outorga de 30 anos para uma hidrelétrica, se essa outorga, hipoteticamente, óbvio, não estou falando que hidrelétrica vai ter no bacio do Rio das Velhas, mas para você falar daqui a 20 anos, se isso não vai causar um impacto ou impedir que algum tipo de desenvolvimento que possa ser identificado pelo diagnóstico, possa impedir que isso ocorra, entendeu? Eu não percebi isso aí claramente no plano diretor. Certo, talvez só naquela... Teríamos que achar aqui, onde a apresentação efetivamente, mas tem uma hora que nós citamos que vai ser feita a questão tanto da análise do balanço hídrico, quanto também das próprias ITs em termos da hidrologia. O modelo matemático, o sistema de análise estatística. Não, não é não. Mas... em Minas Gerais. Nós temos dados demais. Nós vamos fazer uma verificação dos deflúvios. Tudo isso aí vai ser verificado, tá? Porque nós temos deflúvio hoje. Como é que você calcula para uma outorga? Você tem o deflúvio e aí você calcula 30% do que é 7,10, aquilo que você pode pegar. Isso vai ser todo revisado. Então, com isso, nós vamos ter curvas de deflúvio para cada uma daquelas UTEs lá. Não. Pois o deflúvio é o mesmo, pois a demanda que cresce. E outras, nós já estamos hoje na Bacia do Velhas, já estamos praticamente esgotado. Por que o IGAM agora, junto com o SEMAD, soltou aquela portaria agora, abrindo para a Bacia do Grande, a Bacia do Paraíba, a Bacia do Paranaíba,
50% de Q710. A bacia do Velhas permaneceu 30% de Q710. O próprio IGAN já tem esse estudo. Então, a gente sabe que já está no limite. A única possibilidade que tem, que nós vamos ter de estudar, será que Q710 puxa melhor? Pode ser Q90, Q95, qualquer outra coisa, tá? Isso aí também tem de ser verificado, estudado a hora que for estudar critérios de outorga. A gente pode até propor isso para o Estado, falar, não, nós queremos que aqui seja Q95, como a bacia do Rio Pará, lá para a da Regina Greco, propôs. Porque lá também o Q710 já não dá para você pegar mais água. Então, isso aí vai ser tudo estudado nos critérios de outorga. Pois é, o que eu fico mais preocupado é esse critério de outorga, a gente gosta muito pontual. Eu penso só no momento. Por exemplo, não. Há 20 anos para frente, o que poderia ocorrer? Não, Zé, mas a água... Eu estou entendendo o que você está dizendo. Você entende melhor que eu. Eu estou entendendo. A mesma água que tem hoje, ela vai ter... Não, eu sei, eu estou dizendo. A mesma água que teve há 5 milhões de anos atrás é a mesma que tem hoje. O crescimento... Ela pode estar sendo distribuída um pouco mais desigual, mas a água é a mesma que tem na Terra. Não, eu então, sei. Isso aí, as curvas de deflúvio, elas são as mesmas. Não estou falando nesse aspecto, estou falando no aspecto do crescimento socioeconômico da bacia, dos usos diversos da bacia. Exatamente. Qual é o risco que vai ter há 20 anos? Eu posso dar outorga hoje para um cara para ficar 20 anos usando aquela água? Vou prejudicar alguém no futuro? Não sei. Para me saber isso, eu tenho que ter um instrumento para poder ter firmeza. Entendeu? Eu tenho que ter um instrumento. 5 anos para todo mundo, menos para saneamento, que é 20. Porque o instrumento que você usa, você projeta, você não tem a série hidrológica para aquele momento. Você tem uma série hidrológica que você projeta ele estatisticamente para 20 anos e verifica se lá na frente não vai ocorrer algum tipo de conflito na bacia. Hidrológico, você não tem como você projetar, não só. Eu estou dizendo que jeito, estatisticamente você faz esse tipo de análise, entendeu? Você pode projetar a disponibilidade de água, ela é a mesma. Você pode projetar a necessidade de consumo pelo crescimento populacional e da indústria. Isso aí vai ser feito e nós vamos mostrar que já não tem água para amanhã. Essa é a grande verdade. O único jeito de você fazer água é fazer barragens. Mas esse comitê já deliberou que não faz barragem no Rio das Velhas. Então, tem muita coisa que o plano diretor, isso vai ter de ser levantado. A água hoje já não dá para essa demanda que está aí. Essa é a grande realidade. Eu acho que a sua questão seria de explicitar. Eu acho que cabe aqui a sua colocação de explicitar mais qual seria o método adequado para isso, né? Essa é a sua questão. Eu acho que vale, então, depois pensamos. Antes de passar, porque esse é um resumo, tem um termo de referência que está sendo elaborado, tem mais de 60 páginas, tem um resumo que foi enviado de 6 páginas, e essa apresentação é o resumo do resumo. Lá consta um pouco disso que você está dizendo, até tudo, quer dizer, tem até metodologia de simulação, tem até uns programas que o consultor citou, mas eram uns programas que eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Então, a gente limpou um pouco nessa apresentação, mas isso está contemplado, sabe? Outra coisa que poderia complementar o que você está dizendo é a leitura técnica, junto com a percepção da população, é um instrumento que a gente está usando, mas também ele induz um pouco a pensar onde é que você já tem esgotado, que o Walter já sabe, a gente já sabe em muitos lugares, e também os usos preponderantes, o uso prioritário, a gente induzir essa discussão que já é nessa linha. Aqui, quer dizer, você citou o caso de PCH, né? Então ela é compatível com um local que você está expandindo a agricultura, por exemplo. Então você pode dar essa outorga agora sabendo que tem previsão, um exemplo que eu estou dando, e outros, sabe? Eu acho que isso nós vamos conseguir, ou pelo menos pretendemos, trabalhar nessa linha, né? A gente vai ter uma resposta à medida que começar a fazer as consultas públicas e os técnicos comparar a percepção com o resultado técnico e também com a disponibilidade de água. Tá? Agora, só para a gente adiantar um pouquinho, nesse sentido, na reunião da CTPC, na última, que foi o Alberto não pôde estar aqui presente, então ele trouxe o resultado, né, desse termo de referência do consultor. Aí nós trouxemos para a plenária,
mandamos resumo e ficamos, como era no último dia de convocação dessa reunião, e ficamos de enviar aquele relatório resumido. Pronto. E aqui, para poder o plenário estar ciente do que está para acontecer, para a gente poder, a Peixe Vivo, dar continuidade. Mas não está encerrado. Se você quiser, eu quero olhar o processo que está, aquela minha dúvida, então você pode reunir, pode demandar isso para poder esclarecer. E as suas, estão sendo gravadas, todas as considerações vão ser gravadas e encaminhadas para a Peixe Vivo, para ela levar em conta isso. E a CTPC, a gente tem previsão de talvez ter uma reunião ainda, ou não. Porque, pelo que eu vi o cronograma aí, a gente já poderia até encaminhar para a Peixe Vivo, para ela desencadear o processo de contratação da empresa que ainda vai fazer. Tá bom? Não, só complementar, Zé, na nossa última reunião, o plano diretor, esse termo de referência foi apresentado pelo consultor, nós discutimos lá, passamos umas 3 horas discutindo e pedimos revisões, tá? Isso tem, a nossa última reunião foi 18 de abril, e ele teve esse prazo até agora para fazer aquelas correções necessárias, tá? O termo de referência são 60 e tantas páginas. Então, a hora que você vai passar aqui para 12, então você perde muito. Mas tudo isso que você falou, esse é um grande problema que nós temos. Isso está lá. Esse vai ser difícil da gente sair. Mas que está previsto, tá? Poliana, por favor. Bom, também no intuito aí de contribuir, como esse que vocês bem falaram aí, é um resumo de um termo mais complexo, né? Eu me baseei no resumo, foi o que eu dei conta de ler. Então, eu fiquei com uma certa preocupação, já até externei isso aqui com o Rogério, até saindo um pouco da hidrologia, porque ficou muito, a meu ver, do jeito que está aqui, lendo de cabo a rabo, literalmente uma gestão de recursos hídricos. Me faltou a sensação de estarmos gerindo verdadeiramente um rio. Me faltou aqui, eu não vi em nenhum momento, né, que esse plano tivesse como objetivo, além de garantir a água e questão da disponibilidade hídrica, a questão da biodiversidade, e principalmente, evidentemente, a biodiversidade aquática. Que eu posso fazer simplesmente um plano com a visão totalmente antropocêntrica, visando as questões da disponibilidade para o consumo nosso, e desconsiderando toda a questão do ecossistema aquático. Então, eu gostaria, porque diz a lei que o que está escrito é o que vale, eu não vi, e aí eu estou sendo, vamos dizer, no mínimo prudente em afirmar, porque eu não tenho o teor todo, mas pelo menos no resumo aqui apresentado, em nenhum momento vi colocado a questão da biodiversidade. Eu acho que a questão da biodiversidade tem que ser um princípio essencial e constitutivo do processo do plano, como todo, entendeu? Claro. Inclusive, até no que vi aqui do diagnóstico e prognóstico, até a avaliação da biodiversidade aquática. Não tem aqui toda a história do biomonitoramento que o projeto começou. Nós temos ali o símbolo do CBH e da agência, que é Peixe Vivo. Então, eu, no mínimo, senti falta do peixe aqui nessa história. Tá. É o único sujeito que eu não vi aqui representado. Então, eu quero inteirar aqui a minha preocupação em relação a isso, entendeu? Acho que se não tem, há que se rever para que fique claro que o plano também tenha o objetivo de preservar a biodiversidade, em especial a biodiversidade aquática. Inclusive, no plano diretor, a meu ver, tem que ser colocado um item, um dos itens especificamente sobre a biodiversidade, que é a bacia que nós queremos. Porque senão nós vamos ter uma bacia aqui de como é que nós vamos retaliar. Nós vamos dividir isso para setor tal, água para tanto, e aí? É isso que nós queremos? Então, eu tenho muito uma preocupação de que não perdure uma visão só hidrogeológica de que nós estamos gerindo recurso hídrico. Nós estamos gerindo um rio. E o rio tem que ter biodiversidade, tem que ter vida, para a gente não cair na limitação de que a água é só
para consumo humano. Eu acho né? bacana esse Então, princípio. eu quero colocar isso como um princípio, eu diria até filosófico, mas acho que se não tiver escrito isso, aí quando for apresentar o plano, aí nós vamos ficar discutindo a matemática do que 5, do que 10, do que... Quer dizer, e eu não quero pensar que nós estamos construindo um projeto de gestão de rio somente, até porque entendo a questão da disponibilidade, mas há que se pensar na diversidade. Né? Até o Walter falou, nós não temos condição de produzir água. E eu vou dizer, no ritmo que nós estamos fazendo aqui, nós não vamos produzir nada, porque nós estamos desmatando cada vez mais na bacia, quer dizer, nós não estamos retendo água. Então tem formas dentro da bacia, dentro da biodiversidade, sim, de manter um equilíbrio hídrico, de tentar fazer com que haja produção de água dentro da bacia de forma sistêmica. Agora, isso tem que estar contemplado no plano. Então, eu queria colocar aqui a minha preocupação de não ter visto em nenhum momento citações em relação a isso. Eu acho que tem duas questões aí que você falou. Primeiro, que eu achei ótima essa questão, porque nós estamos a trazer aqui para vocês também nos ajudarem a identificar o que falta, ok? Como eu disse inicialmente, não está nada fechado. Então, essa é uma primeira questão. Eu acho que vale o seu posicionamento em relação a destacarmos isso. O que eu creio, do que eu li da TDR, desse planejamento para o plano diretor, incluiria isso sim. Não seria tão explícito, porque eu acho que até se tivesse eu teria lembrado mais fácil que agora. E às vezes está lá no fundo do parágrafo, lá no fim da linha, e eu estou querendo puxar ele para o princípio geral da nossa conversa, exatamente para não ficarmos... entendeu? Por isso que eu acho que é interessante pontuar, todo mundo junto, para sair talvez mais explícito que esteja lá. Isso. Porque eu sei que está lá em algum lugar, mas talvez não seja explícito, aí são coisas diferentes. Né? A ideia é trazer essa pontuação mesmo. Talvez a questão hidrológica saia muito mais lá do que aparece aqui, lembrando, mais fácil de colocar, mas lembrando realmente que o documento em si, o plano, é muito maior mesmo que a gente tentando, obviamente, pelo espaço aqui fazer. Mas eu gostaria que constasse em ata também essa verificação. Tem, Poliano, a gente pode trabalhar isso lá. Né? Tem vazão ecológica, tem desenvolvimento de estudos de vazão ecológica, e vazão ecológica remete a isso. Porque tinha uma série de itens, um deles eu lembro muito bem, que era, não sei no grau que está, mas ele coloca essa questão de desenvolver vazão de referência, vazão ecológica, onde você teria. Eu acho que também uma coisa que a gente já vem falando, assim, tem áreas prioritárias para conservação. Isso é um dos itens importantes. Então, eu cito o Rio Curimataí, o pessoal fala, os biólogos lá do Manuelzão falam que o Rio Curimataí é tão rico ou mais do que o Rio Cipó, de peixe. Sabe? E ninguém fala isso. Exato. Então, está vendo assim, é mesmo? Então, vamos trazer esse estudo desses biólogos, o Paulo Pompeu. Ele estuda demais o Curimataí. Então, ele falou isso um dia comigo, mas ninguém nunca me falou isso. Então, por que não isso entrar no coisa? Isso faz parte das consultas públicas e do relatório técnico. Sabe? Só para não deixar... A FIENG já apoiou a proposta aqui. Então... E é lógico, às vezes a gente pega, assim, vai construindo o processo aqui e esquece de botar a palavra peixe lá. Mas áreas prioritárias de conservação, biodiversidade... Pois até porque, a própria questão de você definir o que é um rio ou uma área prioritária tem a ver com a biodiversidade. Sim. Senão nós vamos sacrificar uma área que seja rica em água e rica em biodiversidade, e, por outro lado, às vezes uma que, teoricamente, poderia avançar mais. Então, entendeu? Esse equilíbrio é importante. Né, não, mas eu só estou tirando os 30% da Q710 e os outros 70% é para você, Poliano. Vou falar assim com você. E para os peixes. Mas assim, é um vício, né? Você começa a pensar na água que está disponível aos 30%. Pois é. E aí esquece. Então, eu estou só fazendo o contraponto aqui, que eu acho que é importante... né? Até porque foi esse comitê, historicamente, trouxe o biomonitoramento como, né? Onde a Copasa vem mostrando os melhores resultados. Então, nós não podemos matar o peixe nessa história. Não. Ele se mantém. É isso aí. Está querendo falar. Eu estou querendo fazer uma observação sobre a questão de dados primários, só para não esquecer que a gente tem uma informação... Sabe uma coisa? Ô, Poliano, é só para reforçar uma coisa, porque você falou de manhã lá no encontro subcomitês a questão do espaço rural e do espaço urbano, e veio a outra questão, o Rogério está falando a questão de áreas prioritárias para conservação, mas a gente tem que tomar um cuidado. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais defende áreas protegidas e tudo, mas a gente não pode separar. Tem o espaço de áreas protegidas, onde a biodiversidade está presente, e tem um outro espaço que pode tudo. Então, é só tomar esse cuidado, porque acontece muito.
E aí a gente começa a proteger, como que diz assim, estamos cumprindo o dever de casa. E o resto pode continuar. Eu acho que a biodiversidade tem que estar integrada em todo o sistema. É só reforçar. Márcio, Prefeitura Municipal. Só aí no caso, por exemplo, eu tenho sido um foco, o Rogério já nem aguenta eu falar mais, de tanto que eu fico enchendo a paciência com essa questão de biodiversidade. Existe no Código das Águas, na Lei 9433, um parágrafozinho lá que diz: a área, você tem 2 razões para você proteger uma PP de um córrego efetivamente. É a criação daquilo como definição no plano diretor como corredor ecológico, tanto pela biodiversidade quanto pela questão de recursos hídricos. Então, é além de ser área prioritária de preservação. É criar um mapeamento e conectividade entre as áreas, os Cs presentes no Velhas, e o Velhas é rico em Cs, embora algumas muito pequenininhas, mas precisamos deixar de ter ilhas de biodiversidade, mas sim o rio como sendo o grande corredor. Então, esse mapeamento que eu acho que é importante, embasado na Lei 9433. Corredor hídrico com biodiversidade, mata ciliar preservada. Bom, Márcio, Prefeitura Municipal de Contagem. Eu, pensando até que nisso que o Poliano falou e agora, tem algumas dessas, a gente quer peixe no rio inteiro, mas algumas áreas tem que proteger mais, talvez, que as outras, em algum sentido. E dentro dessas áreas estão dentro de municípios. E aí eu estou falando isso porque eu estava conversando com os pares aqui e não vi contemplado, nem no resumo, nem antes, alguma coisa que fale em compensação aos municípios. Ainda que isso, eu estava conversando ali com o colega o Walter, falando isso pode ser até uma letra morta, porque isso é uma obrigação do Estado e tal, mas, de qualquer forma, eu acho que o plano diretor ele tem como pensar isso ali, ele tem como provocar isso aí para a política pública do Estado, no ponto de vista que vai caber ao município, muitas vezes, a área de recarga ou outras áreas de uma proteção ou de algum serviço ambiental, né? Que essa compensação possa ser devida. E, logicamente, o governo tem que fazer uma política para isso. Então, o plano diretor podia muito bem estar pensando isso também, essa compensação, a compensação para os municípios. Tá bom? Que é regulamentado no Estado, né? Sim. A Lei Mineira tem. A Lei Mineira tem, a federal não, mas o plano diretor pode reforçar isso de alguma forma, tá certo? Desde que os municípios... Bom, não vou entrar nesse debate, não. Tinha mais alguém? Eu queria só complementar a questão dos dados primários, viu, Zé Nelson? No termo de referência, está assim, nós já temos muita informação do Velhas, tem muito dado secundário, tem monitoramento em bacias do Velhas, tem mais do que em outras bacias, em subbacias, mas só que, quer dizer, no termo de referência está, se a empresa, na questão do monitoramento, a consultoria, achar que deva aprimorar, isso consta de uma das tarefas dela, não de fazer, mas propor. Igual propôs para cobrança, propôs, sabe assim, estudos necessários para você aprimorar aquele monitoramento, sabe? Que o que tem hoje são essas informações. Só para poder deixar claro que isso consta do termo de referência. Ok, gente, mais alguma informação? Pode ir lá. A empresa vai fazer uma análise do eu estou citando, dando ênfase nesse ponto, porque eu já morri de vergonha em trabalhos que eu já fiz, que eu baseei em dados secundários, chegou lá para relatar, tinha uma mata, beleza, chega lá, está tudo devastado. Chega lá, por exemplo, a informação estava antiga. Por exemplo, chega lá, não tem tratamento de esgoto. Chega lá, tem uma baita de uma ET belíssima, funcionando maravilhosamente bem. Então, se você não tiver algum grau de crítica com relação a esses dados secundários, você pode estar fazendo um plano completamente desatualizado e dessintonizado com a realidade atual. Concordo plenamente, porque eu já fui funcionário do IBGE e eu percebi isso claramente. Ia se fazer planejamento de políticas públicas lá com dados de 10 anos, já teve uma pesquisa que participei lá dentro, de 20 anos dados, ou até dados de 5 anos, dependendo da área ambiental, isso pode ser um grande desastre. E outra coisa também... É o que não sai para fora, mas os dados totalmente antigos. E outra coisa também é o seguinte, se a gente resumir revitalização de recursos hídricos, basicamente são 3 tópicos. Reduzir vazão de enchente, vazão pico, aumentar a vazão de base e melhorar a qualidade.
O resto, a biodiversidade vem, a qualidade do uso vem, a disponibilidade hídrica vem, entendeu? Assim, só para dar essa ênfase nesse trabalho. É claro que tem que olhar a biodiversidade, que ela vai ser um indicador dessas características, certo? Mas o fundamental são esses 3 pontos. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma questão? Só lembrando os pontos aqui que destacaram, né? Porque eu gosto... Fique bem explícito, a questão da compensação municípios, ok? Explicitar isso, então. A questão dos cálculos hidrológicos, concordo? Tá bom? Deixar isso também explícito. A questão da biodiversidade, acho que o Poliano saliou agora. A questão da biodiversidade ser mais explícito ainda, ok? Então, constar esses 3 pontos para trabalhar em cima deles, para tornar mais claros, tá bom? Podemos, não? Aí eu, presidente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Antes de encaminhar, obrigado, Delano. Só antes de encaminhar a votação, ficou uma dúvida sobre a votação anterior, todo mundo bateu palma, né? Assim, ele colocou em votação, todo mundo bateu palma, aí eu fiquei assim, né, aclamação. Então, o item anterior, que eu pedi a aprovação de vocês, dos conselheiros, podemos considerar aprovado? Permaneça como estão. Tá, obrigado. Eu pedi para vocês levantar a mão, que nós estamos filmando. Vou pedir para todo mundo levantar a mão. Aclamação. Então tá bom. Ok, obrigado. Sai bonito na imagem. Agora o item relativo ao plano diretor. Qual que é o encaminhamento proposto? Então, só para... O que nós estamos aprovando? São as linhas gerais, já bem detalhadas, nós fizemos um resumo, para poder a agência dar continuidade. Está vendo? Se as considerações foram feitas aqui, se alguém tiver mais alguma consideração, por favor, encaminhe para o comitê, ou para a agência, ou para a CTPC, ou consulta e traga a sua contribuição. Não estão esgotadas enquanto eles estão terminando esse processo. Ok? Podemos aprovar esse encaminhamento e as linhas gerais do plano diretor, da elaboração, da atualização do plano diretor da Bacia do Rio das Ervas. Permaneçam como estão os conselheiros. Precisa levantar a mão? Não, né? Tá bom. Obrigado, viu, gente? Estão de acordo? Ok. Precisa? Então vamos levantar o crachá agora, né? Levantando o crachá aí diminuiu a votação. Tá bom? Muito obrigado.